Muito bom dia. Estamos aqui iniciando mais um café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Hoje, dia 13 de novembro, lá se vai o ano, hein? Com muita alegria que recebemos o doutor Moriguchi, Emílio Moriguchi, desde já agradecemos a sua disponibilidade. Eu sou Gigi Cavalieri, diretora da Uniapac ADCE São Paulo. E peço que o Padre Valdeir, por favor, inicie aí esse nosso café da manhã com, com uma mensagem, né, de espiritualidade. E hoje é o Dia Mundial da Gentileza, Padre Valdeir. Então, vamos com muita gentileza iniciar o nosso café da manhã. Por favor, Padre Valdeir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. É muito interessante essa passagem da Sagrada Escritura, porque o ponto central aqui é a fé, né? Quando a gente vê a fé desse samaritano, né, que volta, que glorifica a Deus, que bendiz a Deus, né, ele tem algumas atitudes, né, que demonstram justamente uma fé amadurecida e, ao mesmo tempo, uma fé consciente, né? O exemplo para os discípulos de Jesus, né? Ou seja, que devem ser também pessoas de fé e de uma fé amadurecida. Primeira coisa, porque ela nasce da esperança, né? Ou seja, ele é leproso, ou seja, sem esperança alguma, agora ela nasce da esperança quando ele diz, Jesus tem compaixão de nós, né? Ou seja, reconhecendo toda a sua miséria, toda a sua situação. Depois, ela cresce pela obediência da palavra, né? E de apresentar-vos ao sacerdote, né? Ou seja, a obediência. Então, Jesus, em primeiro lugar, ou seja, a esperança, em segundo lugar, a obediência, e a terceira coisa é justamente a gratidão, né? Quando ele se atira aos pés de Jesus com o rosto por terra. Quando a gente fala com o rosto por terra, né? Ou seja, tem um salmo que diz: humilha a tua boca ao pó, talvez haja esperança. Põe a tua face a quem, né, te rejeita e não esqueças do amor que Deus tem por ti, né? De nos resgatar das nossas limitações, das nossas dificuldades, porque a lepra pode ser entendida de várias formas. Pode ser uma lepra, seja como uma doença física, e pode ser a lepra espiritual também do pecado que mora dentro do coração do homem, né? Então, todo esse processo vai levar ao quê? Né? Vai levar esse homem, ou seja, à cura, né? Mas não simplesmente só a cura física ou simplesmente, ou seja, a cura espiritual. Ou seja, ele vai conceder a este homem a fé verdadeira e a salvação. Ou seja, olha o que Jesus oferece para ele: uma fé verdadeira e a salvação. Então, quando voltamos o nosso coração a Deus para que Deus nos cure também das nossas lepras, né? Ou seja, Deus nos oferece uma fé verdadeira, né? E a salvação que somente Ele pode nos dar. Vou fazer a oração do dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final.
e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, e bem-vindo, Francisco Irota, quem nos aproximou do Dr. Emílio, e agradeço mais uma vez, e agradecer também o nosso patrocinador ouro, que é a Promaflex, do nosso sócio Marcos Velletri. A Promaflex é líder no mercado há mais de 35 anos e produz soluções de proteção e especialidades plásticas únicas, sustentáveis e eficientes para os mais diversos setores da indústria, construção civil, entre outros mercados. A Promaflex é líder no segmento na América Latina. Obrigada aí, Marcos e Márcio, uma família empresária que acompanha a DCE há muitos anos, por esse patrocínio. E eu vou passar aqui e dizer, doutor Emílio, que a gente, com essa possibilidade da internet, né, a gente consegue chegar aos mais longínquos, né? Então, a gente já atravessou o oceano e hoje estamos aqui também com o nosso amigo, que é sócio da Uniapac lá em Portugal, doutor José Roquete, um amigo muito fraterno, da Vinícola Esporão de Azeites também. Então, atravessamos, estamos lá em Portugal. Então, o pessoal de Portugal também aqui para assistir nos acompanhar. Lógico que estamos falando de distância, né? Porque importantes somos todos, né? Cada um de nós tem aí o seu espaço de importância. E eu peço que o Francisco Irota faça a apresentação do Dr. Emílio, mas que dispensa, né, Irota? A gente até estava conversando sobre isso, porque o mais importante é a mensagem que ele vai nos trazer. Mas, de qualquer maneira, é muito bom ouvir um pouquinho dele. Obrigada, Irota. Abre o seu microfone que está fechado, por favor. Bom dia, gente. É uma satisfação muito grande, né, poder trazer o senhor Emílio para falar algumas coisas, o doutor Emílio para falar algumas coisas importantes. Eu conheci o doutor Emílio fazendo uma palestra Café com Fé no Instituto Católico de Liderança pelo Ademar, há 2 anos atrás, e fiquei impressionado com todo o trabalho e formação do doutor Emílio. O doutor Emílio é uma pessoa muito especial em todos os aspectos, não só muito peculiar, né? Não só por ter nascido no Japão, vindo para o Brasil, de família de toda a família médica, o avô foi médico do Papa Paulo VI, veio para o Brasil e acabou se estabelecendo no Rio Grande do Sul, porque era a única estado que permitia a validação do diploma de médico dos japoneses na época. E o doutor Moriguchi, então, com 8 anos, ele teve que ir para o Rio Grande do Sul e se desenvolveu na adolescência lá. Mas aí ele voltou para estudar medicina no Japão e por onde anda muito até hoje. Fez a medicina, fez graduação, pós-graduação, doutorado. O professor Moriguchi tem um desempenho mundial, ele é professor tanto no Japão como nos Estados Unidos, e é chefe do SUS do Rio Grande do Sul, e tem um estudo muito interessante nos tempos de hoje, né? E foram um dos que descobriu as zonas azuis aqui no Brasil também, que faz parte da longevidade, e o doutor Moriguchi estuda bastante a questão da longevidade com saudabilidade. Então, o doutor Mills tem um longo estudo e contribuição efetiva nesse campo, né? Ele dá uma assistência muito próxima para toda a comunidade Nikkei
aí do Rio Grande do Sul, que muitos de DKs do Brasil não sabia que existia uma comunidade aí com todo o processo, né, de culturação aí, com a gente chama de Bunkyo, seria tipo do clube japonês aí, que não só faz toda a assistência médica, mas também faz toda a parte cultural, esportiva, gastronômica, aí no Rio Grande do Sul, e nós perdemos a sede aí devido às enchentes e estamos em processo de reconstrução de sede, dos equipamentos necessários. E na segunda-feira, antes de ontem, nós lançamos a segunda fase da campanha para arrecadação no mundo inteiro, da arrecadação complementar para eles poderem retomar a normalidade, um serviço muito grande, muito interessante para esses liceis que estão lá, que estão bastante, quase a totalidade, já a idade é bastante avançada, chegando a próximo de 100 anos. Então, é um trabalho que começou com o pai e tudo, e agora o doutor Moriguchi, o pai dele é vivo, ele deve ter 96, 97 anos, e eu tenho um amigo sacerdote da Opus Dei, que é sacerdote que faz a missa na casa do Dr. Moriguchi. Dr. Moriguchi, dentro da minha linguagem simples e católica, ele é um homem a caminho da santidade. Então é isso que nós vamos ouvir doutor Moriguchi aí, explanar aí as questões aí que ele vai trazer as informações, que eu sempre tive vontade de mostrar isso, não só falar, mas mostrar a relação entre a religiosidade e a taxa de cura, entre a religiosidade e a taxa de suicídio, a religiosidade e outras ligadas aos índices médicos. Então, acho que o Turbirich está trazendo informações preciosíssimas. Até alguns médicos já me pediram antecipadamente se podia estudar aqueles gráficos lá. Eu pedi autorização para o doutor Emílio, e ele falou, não, manda bala, pode mandar aí. Acho que ele tem um quê de engenheiro, viu, Irota? Eu acho que ele não é só médico, ele gosta dos gráficos, ele deve ter um quê de engenheiro também, né? Então, Isso, vamos ouvir, né? doutor Emílio, a gente destrinchar esses gráficos aí dele e conhecer um pouco mais da trajetória dele, que é muito inspiradora. Bora, doutor Exato. Emílio? Abre o seu microfone, Muito, por favor, e mais uma muito, vez, obrigada pela disponibilidade. Só eu que ele vai agradeço. explicar. Só ele vai explicar esses gráficos. Doutor Miri com a palavra. É, isso aí. Vamos lá. Muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpas pela minha aparência, o senhor Francisco deve estar meio preocupado. É que Deus é bom, eu sempre digo que Deus é bom, né? Aconteceu um incidente ontem de tarde, né? Eu tive um catarata traumático, quer dizer, numa coisa saudável, tá? Mas eu tive um trauma no olho e aconteceu uma coisa chamada catarata traumática, eu nem sabia como médico que um trauma ocular podia levar imediatamente ao catarata. E por sorte, tinha um amigo oftalmologista que na hora diagnosticou e me levou para o consultório e me operou na hora. E eu estou bem, tá? Estou bem, graças a Deus, e por isso dou graças a Deus porque posso estar aqui com os senhores, né? E em segundo lugar, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com irmãos de ideal, vamos dizer assim, irmãos na fé, né? E mais feliz ainda porque o padre Valdir começou, né, a nossa reunião com uma leitura do Evangelho que eu ia ler, mas não vou ler mais, mas você vai ver uns trechos aí. E, na verdade, ele já deu a palestra, tá? Então, acho que não precisa nem falar, porque já falou o que eu vou falar. Então, padre, o senhor antecipou minha palestra, mas eu, né, na minha missão de médico, pesquisador e professor, vou usar, então, desses gráficos para tentar convencer, esse aqui já estão todos convencidos, de que esse assunto é sumamente importante e permita-me compartilhar meus slides, então. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu tocar os slides. Peraí. Opa, compartilhar. Estão vendo meus slides? Ainda não. Peraí, um pouquinho aqui, alguma coisa acontecendo, então só um pouquinho. Está começando. É Tá só começando? selecionar, só selecionar a apresentação, que é. Eu tenho, e aí? Aí, Isso. agora, agora Aí sim, sim. sim. Só para mim não errar, porque eu dou tanto. Impacto da espiritualidade na longevidade com saúde, correto? Correto.
Posso contar? Então, tá bem. Pode, Então, pode, pode, pode seguir, por favor. obrigado. Se não estiverem vendo o slide ou o slide não estiver A gente progredindo, avisa. tá? Porque eu não estou lhes vendo, só estou vendo meus slides, tá bem? Perfeito. Bem, em relação a esse assunto, eu não tenho conflito de interesse, né? Eu tenho vários assuntos de pesquisa, só para me apresentar. Eu sou médico, nascido em Tóquio, mas me formei em 82, 42 anos de medicina, dos quais muito dedicados à pesquisa e, como o Dr. Francisco falou, eu atuo 10 meses no Brasil e 2 meses no Japão, e onde faço basicamente pesquisa, assistência, né, e muito diálogo com estudantes de medicina, residentes e colegas. E esse assunto que eu vou falar hoje, da espiritualidade, é um assunto que vem me acompanhando bastante tempo, e depois vão entender por quê, e dos assuntos considerados mais importantes hoje na prática médica, e isso não somente eu que falo como uma pessoa que tem fé, mas a ciência fala sobre isso. Eu começo nos slides com exatamente a introdução que o padre já deu, que nós temos fé, né? E a gente acredita, e se eu tenho o primeiro manual que eu tenho na minha mesa aqui e na minha biblioteca é a Bíblia, né? Nós acreditamos todos que fomos criados por Deus, né? E que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E isso é uma coisa muito, muito importante e que a gente não pode esquecer, né? Então, nós temos, se fomos criados, e eu, como médico, digo que a vida existe enquanto há espírito que nos move, né? E esse espírito que faz mover nós homens é o espírito de Deus, né? Então, isso é o primeiro ponto que eu queria começar, mas isso vale para nós que temos fé, né? Acreditamos na Bíblia como nosso manual, né? Nosso primeiro manual, muito assim, de orientação. E aí eu vou entrar na ciência, né? A ciência sempre buscou quando é que surgiu o ser humano, né? O Homo sapiens, e como isso pode ser provado sem ser pela Bíblia também. E nesse ponto eu pergunto, estão me ouvindo? Estão vendo meus slides? Sim, Alguém está pode... perfeito. Sim, Pode sim, seguir, doutor sim, Emílio, pode pode seguir. seguir. Tá Qualquer dificuldade, qualquer coisa que trave aqui, a gente avisa o senhor. bem, obrigado. Então, dentro das nossas pesquisas médicas, né, isso está na literatura, então não precisa nem falar, sempre eu boto referência para que se alguém quiser buscar, é só entrar com esses nomes e buscar na literatura no Google, que vai encontrar o artigo, né? A professora Margaret Mead certamente é uma antropóloga que mais estudou a origem do ser humano, tá? Ela não era religiosa, ela não tinha religião, tá? Depois que ela estudou antropologia e descobriu a origem do ser humano, ela se tornou protestante e até o final da vida, ela é uma das pessoas que mais produziu sobre a origem do ser humano. E um dos artigos mais importantes que ela produziu na carreira dela é o primeiro sinal da civilização, que todo mundo pergunta quando é que surgiu o Homo sapiens, quando surgiu o homem, o homem, né? Na era paleolítica, e a ciência mostra que nós surgimos entre 200 e 300 mil anos atrás, no norte da África, evoluído de primatas humanos, e nós somos Homo sapiens. E o primeiro sinal da civilização, o primeiro sinal de que ser humano que existe hoje existiu, muitos antropologistas acreditavam e colocavam isso como flecha de pedra, com peças trabalhadas, mas no fim, o que prevaleceu foi exatamente essa ideia, esse artigo dela, que é muito interessante, da Margaret Mead, que fala que o primeiro sinal da civilização é um fêmur fraturado e cicatrizado. Essa é uma peça que tem, quem gosta de ir nos Estados Unidos, no Museu da História Natural, do lado ali do Central Park, tem um corredor que diz assim, História do Homo Sapiens, Homo Sapiens Story. Também. E lá no fundo do corredor tem uma caixinha, que essa aqui é da caixinha que está ali no fundo. Esse Margaret Mead, antropóloga americana, né? E o título é assim, o primeiro sinal da civilização. E o subtítulo é Fêmur fraturado e cicatrizado. E diz assim, tem um artigo, tá? Mas eu só vou resumir aqui. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante dificuldade é onde a civilização começa. Isso é muito importante, só para lembrar que naquela era paleolítica, nós, Homo sapiens, éramos animais mais fracos, não tínhamos garras, dentes, nem temos até hoje, né?
E se a gente quebrasse um fêmur e caísse, uma fera ia vir devorar e comer, embora. E a perspectiva dos antropólogos, vendo a situação daquela época, que se não tivesse alguma coisa diferente, porque se os primatas, né, os macacos conseguiam subir, fugir nas árvores, os homens não conseguiam fazer isso. Que Homo sapiens teria sido extinto na era paleolítica. Mas aí, esse espírito de ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Aí sim, eu acho que começamos a linkar o primeiro slide, onde a Bíblia fala que nós surgimos na face da terra, né, com o sopro dele, sopro de Deus, que é exatamente esse espírito que foi, vamos dizer assim, infundido em nós, né, foi soprado em nós, de ajudar as pessoas que precisam, é quando nós tornamos homens, nós organizamos a civilização humana. E essa é a ciência, e ciência registrada e aceita, e está publicada, e para quem quiser buscar, é bem interessante. E quem tiver a oportunidade de ir no Museu da História Natural, eu sempre que vou lá, que é o lugar que mais me emociona, porque onde eu encontro as nossas origens, é a ciência. E aí, voltando à Bíblia, né? Ezequiel diz assim, né, eu lhes darei um só coração e espírito novo, porém dentro deles tirarei a sua carne e coração de pedra, e darei coração de carne. E esse é o coração de carne, é o coração que nos traz até hoje, né? E nas cartas pós, né, dos apóstolos, né, Timóteo fala que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E nos Romanos, né, São Pedro fala que da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, né? Porque, na verdade, não sabemos como havemos o que temos que pedir, como convém, mas o Espírito nos ajuda sempre, né? E aí vem a ciência, de novo, né? Até a década de 2000, desculpe, 90, por aí, 70, 90, não havia muitos estudos sobre espiritualidade, mas a partir da década de 90, começou a haver muitos assim problemas de saúde que não eram explicados, né, pela ciência médica, vamos dizer assim, pela parte técnica. E aí um grupo interessante de enfermeiras americanas, e é o maior estudo mundial de segmento de pessoas saudáveis, que são as enfermeiras americanas, começou a estudar aspectos que não eram diretamente relacionados com a parte técnica da medicina, como medir colesterol, pressão, e ver outras doenças, né? E um dos primeiros artigos republicados, aliás, dois primeiros artigos publicados em 2016, porque a observação começou já bem antes, na década de 90, quando esses valores começaram a ser questionados, se não tinha algo mais importante que medir só pressão, colesterol, e ver as doenças com CID, né, com diagnóstico, foi a questão da religiosidade. Veja só, né? Começou lá nos Estados Unidos. Veja só, o primeiro estudo à esquerda, é um segmento de 74.500 enfermeiras americanas mais de 20 anos, de 92 a 2012, e a direita, um estudo maior ainda, mais de 121 mil enfermeiras, seguido com idade inicial de 30 55 anos, seguidos por 40 anos quase. Também. E a direita, eu não vou ficar explicando, mas o que o gráfico à esquerda, assim, ó, de linha, né, de linha mostra, pode observar que a linha, essa aqui é uma linha cumulativa de morte, de mortalidade, que em azul é maior, né? E amarelo é menor. E essa linha amarela menor, que tem menor curva de aumento de mortalidade ao longo dos anos, dos anos de segmento, são as pessoas que atendiam pelo menos uma vez por semana algum serviço religioso. Aqui não era necessariamente ser católico, protestante, mas qualquer culto religioso. E se viu que no segmento desses 20 anos, que quem participava de alguma atividade religiosa de uma forma constante durante uma vez, pelo menos, por semana, tinha mortalidade total significativamente menor e tinha maior longevidade. Isso foi um dos primeiros estudos publicados nessa área. E logo do mesmo ano, né, do mesmo estudo de enfermeiras americanas, risco de suicídio, que infelizmente, né, o suicídio é muito grande entre as enfermeiras americanas por causa de muito estresse. E se viu uma coisa muito interessante nesse segmento de quase 40 anos, que as barras são incidência cumulativa, ou seja, frequência de suicídio entre 100 mil pessoas, enfermeiras por ano, né? Tinha mais suicídio que nunca tinha participado de serviço religioso ou quem ia esporadicamente, tipo para enterro, para alguma coisa assim, para casamento.
E agora veja só, quem atendia de uma forma constante um serviço religioso, independente se fosse católico, protestante, uma vez por semana tinha risco de suicídio tremendamente menor. E quem tinha mais frequente, né, não tinha muita diferença, ou seja, quem tem uma crença e vai para serviço religioso pelo menos uma vez por semana com pessoas que têm a mesma fé, ou com a família, com os amigos, né, tem um risco de suicídio ah, significativamente menor comparado com as pessoas que trabalham no mesmo ambiente, que tem muito estresse, e também, pelo gráfico anterior, também tem menos mortalidade total, ou seja, tem alguma coisa que ir para o serviço religioso, ir para algo que nos une na mesma fé, tem algum impacto. E aí que começaram as pesquisas. Hoje, pesquisa na área de espiritualidade é a segunda maior em número de publicações. A maior número de publicações é na área de câncer, tratamento de câncer, oncologia. E a segunda maior que hoje cresce esse número de artigos é essa questão da espiritualidade, que é a questão de coisas pouco mensuráveis, não mensuráveis exatamente, mas vou mostrar que dá para mensurar, né, na área médica. Eu vou falar de uma coisa que a pessoa pergunta assim, isso pode ser só da cabeça, né? Porque vai para a igreja e vai ver que isso faz diferença. Não, isso não é só da cabeça. Isso atinge nossas células, né? Então, assim, pessoas céticas começaram a questionar, e são artigos mais recentes, por que que essa questão da religiosidade, participar de cultos religiosos, participar de cultos ou atividades com pessoas com a mesma fé, com crença em Deus, né? Isso faz atividade, isso faz toda a diferença e eles queriam uma prova biológica. E para nós que estudamos envelhecimento, porque eu sou pesquisador de envelhecimento, um dos locais onde mais estudamos evidências de impacto de algum fenômeno, de algum medicamento, são os telômeros. Só para explicar rapidamente, telômero é parte dos cromossomos, tá? Quando as células multiplicam, esses telômeros vai diminuindo, encurtando de tamanho. Tá? Cada célula, cada um de nós depende, tem um componente genético, componente não genético, mas cada vez que as células multiplicam, elas vão diminuindo de tamanho. E quando esse tamanho fica muito curtinho, chegou o momento da célula morrer, né? Ou seja, a célula entra em chamada apoptose, a célula morre. Isso é o relógio biológico, né? Assim chamado. Então, a velocidade de encurtamento de telômeros tem relação com longevidade, tem relação com a vida, tem relação com a saúde, e como está escrito, está vendo nesse gráfico de linha, na linha vertical é o comprimento de telômeros nas cromossomos e a linha horizontal é a idade em anos. Começa com 40, vai até os 75 anos. É claro, então, que à medida que nós vamos envelhecendo, as células vão multiplicando, né? E nesse caso é o telômero dos glóbulos brancos que nos protege, e vai diminuindo de tamanho, e quando atinge esse tamanho bem pequeno, abaixo de 5.400 pares de bases, né? Elas começam a entrar em morte celular. Agora, veja só, aqui esse estudo que tentou descobrir o que poderia impactar nessa velocidade de encurtamento de telômeros que julgávamos, nós pesquisadores, que é impossível interferir nisso, que era um relógio biológico. E aí, esse grupo, né, começou pesquisando as mulheres cuidadoras sob estresse, com bastante estresse, sabem que quem tem cuidador em casa sabe que tem muito estresse, e a gente sabe disso. Isso pegou exatamente as pessoas saudáveis, porque para ser cuidador tem que ser saudável, mas tinha muito estresse, né? E se corrigiu para várias outras causas, como outras doenças, grau de cuidado, sintomas depressivos, suporte social, ou seja, foi corrigido para vários fatores que eventualmente poderiam interferir. E o que se viu foi uma coisa muito interessante. Se fez um questionário de atividade religiosa chamado religiosidade. Isso, eu não vou entrar em detalhes, porque tudo isso que está anotado aqui tem questionários validados em vários países, e isso foi feito com questionário validado nos Estados Unidos. E se viu o seguinte, uma coisa muito interessante, né? Comparado com zero, ou um, que é baixa religiosidade, com religiosidade máxima, que é 10, se descobriu, né, que o encurtamento dos telômeros, ou seja, encurtamento dos telômeros era menor à medida que a religiosidade aumentava, e te pode observar que mesmo passando o tempo, quem tinha religiosidade 10, ou seja, maior religiosidade, praticamente não tinha encurtamento de telômeros. É uma coisa interessante. Isso é uma coisa que marcou, e hoje em dia todo mundo sabe, que eu vou mostrar depois, que algumas práticas de espiritualidade e religiosas, isso já está provado, que isso aqui é da religiosidade, né?
ajuda, ou seja, impacta diretamente não somente no tempo de vida ou diminuição de risco de suicídio, mas no diminuição do encurtamento de telômeros das nossas células. Isso é uma coisa biológica. Bem, aqui, só para falar que não é só de biologia de células, mas também de sobrevida real de pacientes com AIDS ou síndrome de imunodeficiência adquirida, né, pessoal que todo mundo conhece. Infelizmente, é uma doença muito prevalente, muito comum e ainda mortalidade muito alta. Temos tratamento com antirretrovirais, tá? Mas ainda mesmo assim, a mortalidade é muito alta. E uma das coisas que eu não tinha estudado, não tinha sido estudado, desculpa, até há pouco tempo, que isso aqui, desculpa, que está apagado ali, que cortou, foi agora em 2010, foi publicado, um segmento de 17 anos, iniciado em 97, porque é bem na época que as pessoas estavam começando a questionar se somente a medicina tradicional era suficiente. E se viu o seguinte, que quem tinha práticas religiosas, aqui engloba, tá? Porque tem vários questionários, quem tinha práticas religiosas, de participação em cultos religiosos, práticas de espiritualidade, que depois vou falar minuciosamente nos próximos slides, prática de oração, de meditação em cultos, mudança de postura em relação à vida devido à religiosidade, sentimento de superação de sentimento de culpa por ter AIDS, né, porque isso exige um trabalho, né, um trabalho. Isso muitas vezes foi constatado depois de a pessoa se confessar e o padre da absolvição e dizer vai em paz, né, como foi dito no Evangelho, a tua fé te salvou. E depois de sentimento de gratidão espiritual e com tudo isso sentir-se com força interior, força espiritual, os indivíduos que tinham essas práticas, né, de espiritualidade tiveram sobrevida 2 a 4 vezes maior comparado com as pessoas de mesmas condições, mesmo tratamento que não tiveram essa postura. Ou seja, isso tem impacto direto também no impacto das infecções, né, isso é o quadro infeccioso nas pessoas. E aí as pessoas perguntam, mas como é que vocês medem isso, né? Qual é porque isso não pode ser da cabeça de vocês, né? Então, outro grupo, né? E tudo isso foi interessante, começou na década de 90, começou a ser publicado 2010, 2020, agora é recente, né? Então, foi feita uma revisão sistemática da literatura, que é pegar vários artigos que tem na literatura sobre intervenção, impacto das intervenções de espiritualidade e religiosidade, tá? E aqui está no asterisco ali, as intervenções de espiritualidade envolvem práticas religiosas, esse que eu lhes falei primeiro, que é participar conjuntamente com pessoas da mesma fé em cultos pelo menos uma vez por semana, manejo de estresse cognitivo, né? Meditação, isso tem bastante, porque tem artigos do Oriente com meditação. Manejo de estresse por mindfulness, que é uma coisa americana, acho que algumas pessoas conhecem, mindfulness é um exercício. Exercício de relaxamento, prática corpo-mente, yoga, várias coisas, tá? E aí, não se preocupe que eu mando esse material para todos, é material público, até posso mandar e os senhores podem ler, que é bem interessante esses artigos. Então, tem várias práticas de espiritualidade e religiosidade que têm questionários, claro, bem validados, que mostram diminuição da depressão, diminuição da ansiedade, né? Melhora da qualidade de vida, de vigor, né? E vários, melhora a capacidade de enfrentamento dos problemas, e assim por diante, não vou ler tudo aqui. E os mais céticos queriam ver medidas de marcadores sanguíneos. Aí está. Vários desses estudos também mediram o que a gente chama de marcadores biológicos em relação a infecções e resposta imunológica e também de estresse. E os indicadores são os mesmos, de intervenção de espiritualidade, começando com prática religiosa, assim por diante, meditação e tal. E do lado esquerdo, ali na coluna, está o tipo de prática. E do lado direito, os biomarcadores, marcadores biológicos, né, que mostram diminuição de. Não precisa entender as siglas, tá? Intraleucinas são marcadores de inflamação que aparecem quando tem infecção ou câncer, né? E fator no colo tumoral, não precisa nem falar, TNF é quando tem câncer. E depois lá para baixo, meio para baixo, tem questão de pressão arterial, pulso, né? É questão de aquelas CD4, CD8 são células de proteção que nos protege mais quando a gente tem infecções mais graves, incluindo a AIDS. E todos, né, as pessoas que praticam atividade religiosa ou de espiritualidade têm esses biomarcadores significativamente melhores das pessoas que não têm prática de fé ou de espiritualidade.
Essa referência vale, eu vou deixar aqui porque vale a pena ler. Bem, eu vou trazer um pouco do Japão, porque sou japonês e no Japão eu falo sobre isso, né? E eu gostaria de deixar um pouco de mensagem. Já vou acabar em 5 minutos. Tá, tá bem assim ou tá chato assim? Tá. Posso continuar? Não, tá bom, pode continuar, por favor, doutor Emílio. Vamos aí Tá, com agora com as suas experiências práticas em cima de todos esses dados, né? Então, tá. Então, porque então eu vou se falar não como tiver japonês. uma comprovação científica, não vale. Ficar só no achômetro não tem substância nem sustentabilidade, né? Que eu sou médico e pesquisador, e todo mundo pergunta, meus alunos perguntam, residentes perguntam, tem que ter resposta, né? E no Japão, é o que eu vou mostrar agora, tá? Eu sou nascido em Tóquio, sou japonês e adoro essa figura aqui que representa o Japão, Monte Fuji. A água que representa a vida. A metade dos japoneses são shintoístas, né? Veneram a natureza. E na frente, né, as cerejeiras em flor, que é a cerejeira, a flor nacional do Japão, por um motivo bem interessante. Para quem conhece cerejeira, né, no inverno parece que está morto, né, porque não tem nenhuma folha nem flor. Se chega bem perto, vai ver que tem brotinhos que são os brotinhos das flores, né? E no Japão, na primeira semana de abril, isso depende da região norte e sul, mas geralmente em Tóquio, na primeira semana de abril, essas flores, né, da cerejeira florescem assim repentinamente. É impressionante, assim, eu me lembro quando era criança, eh, fevereiro, março, frio, né? E de repente, no início de abril, florescia essas flores e trazia uma alegria para a vida, porque ficava tudo cor de rosa, um rosa viva, bonita, né? Da rosa daquele tom japonês que é suave. E o ano letivo japonês, ano fiscal japonês, começa em abril, 1º de abril, porque é considerado o início da vida, início do ano. Então, assim, tudo no Japão, a escola, os trabalhos, novos funcionários, né, entram e começam o trabalho dia 1º de abril, né, no início de abril, que é considerado início da primavera, início da vida. Só que, interessantemente, durante um mês as flores ficam bem bonitas, então a gente entra na escola, começa a estudar com entusiasmo, entra no trabalho, começa a trabalhar com entusiasmo. Agora, chega em maio, quando a temperatura começa a aumentar, geralmente entre a primeira e a última semana de maio, as flores desaparecem, caem de repente, de uma vez só, e surgem as folhas, né? E aí vem o verão, então. E no Japão, a gente é ensinado desde jardim da infância, porque fiz jardim da infância e primário no Japão, que a gente tem que ser como as flores de cerejeira. É que a gente tem que se preparar, que seria o inverno, para fazer alguma coisa boa, e florescer flores bem bonitas, né, que é nosso trabalho, nossa missão na Terra. E quando chega a hora de dar espaço para os outros, né, partir rapidamente dar espaço para os outros. E essa filosofia japonesa que eu aprendi no jardim da infância, veja só que me lembro até hoje, e também a gente aprende. E aí. O Japão é um dos países mais longevos do mundo. O senhor sabe que o Japão, juntamente com a Islândia, ainda continua sendo um dos países mais longevos do mundo. E, infelizmente, agora está começando a cair a longevidade porque os idosos atingiram uma certa idade e nós não vivemos eternamente e estão começando os centenários a morrer, né? E aí, grande problema do Japão, isso é um gráfico de 10 anos atrás, que participei da pesquisa quando estava lá, que o Japão, apesar de ser naquela época o país mais longevo do mundo, os homens vivendo em média 79 anos, as mulheres 86 anos, tinha um grande problema, que é onde está escrito aqui em quadradinho, né, é 9,13 anos e 12,68 anos, que é a diferença da expectativa total cronológica de vida com a expectativa saudável de vida, ou seja, os homens tinham em média, em 2014, 9,13 anos de vida dependente com doença, e as mulheres, 12,68 anos de vida doente, né, dependente, sem a saúde esperada, ou seja, sofrendo. E para nós geriatras, pior coisa é chegar um paciente no consultório, no ambulatório e dizer assim, doutor, nos faz alguma coisa, porque envelhecer está sendo um castigo, né? Isso também no Japão acontecia muito. Então, naquele ano foi desencadeado, né, um estudo Força-Tarefa Nacional para descobrir o que fazia essa diferença. E o Japão é um país muito, muito homogêneo, dieta muito saudável, muito homogênea, atividade física todo mundo pratica, né, horário muito disciplinado pessoal, a hora de acordar, hora de dormir, tudo certinho, né? Só que o grande achado foi o seguinte, que o que fazia a diferença no Japão entre as pessoas vivem mais e pessoas vivem menos ou pior era ter ikigai, que é um termo japonês para sentido de vida.
As pessoas que tinham Ikigai, o sentido de vida, e acordavam todo dia de manhã motivado para fazer viver o seu Ikigai, motivação para a vida, eram as pessoas que viviam mais e melhor. E as pessoas que não tinham esse sentido, não sabia, vamos dizer assim, e não tinha esse propósito, sentido de vida, eram as pessoas que ficavam doentes, morriam mais. E veja só, à esquerda tem os quadros parciais, né? O segmento grande, esse tudo continua, tá? Descobri o seguinte, que quem tem Ikigai, né, tem 50% a mais chance de sobreviver até a vida longa e saudável. E a mortalidade cardiovascular, principalmente AVC, no Japão, que é maior, e depois infarto, proteção, quer dizer, quem não tinha, né, o Ikigai, 60% maior o risco. Mortalidade externa, que são suicídios, né, suicídio, quem não tinha essa motivação, sentido de vida, 90% a mais de chance de cometer suicídio. E mortalidade por câncer, também 30%. Ou seja, no Japão, num país bem homogêneo como o Japão, ter espírito de vida, de fazer alguma coisa, né, ter o Ikigai, faz toda a diferença. E o que que é o Ikigai? Ikigai, na verdade, eu considero filosofia japonesa de vida, isso não sou eu que falo, é eu que dá sentido à vida, que é composto por aquilo que a gente gosta, que ama de fazer, em que a gente se torna bom e tem que ser aquilo que o mundo precisa, esse é o componente aqui da Margaret Mead, que é para ajudar ajudar o próximo, né? E por fim, a gente, ser humano, tem que viver, tem que ser, só que nós temos que ser pagos por isso. E o que a gente gosta e que nos tornamos bons é a nossa paixão, né? E o que a gente gosta e o mundo precisa, a nossa missão na Terra, né? O que a gente pode ser pago e o mundo precisa, a nossa vocação. E o que a gente torna bom e o que o mundo pode nos pagar, né? Que a gente pode sobreviver, é a nossa profissão. E tudo isso junto e Ikigai. E esse conjunto, quem vive isso no dia a dia, e veja só, e hoje em dia se sabe que talvez o componente mais importante é a gente fazer o que as pessoas precisam, e aí a gente volta para o primeiro estudo da antropóloga americana, que a gente vive esse espírito. Esse espírito está no nosso, necessidade está no nosso DNA, tá? É científico. E aqui, desculpe que eu botei umas palavras, porque quando dou aula no Japão, né, porque Ikigai são ideogramas, tá? E nos ideogramas tem sentidos, que esse Ikigai, né, então, é esse sentido de vida que vale a pena viver, e ela tem intrínseco desse ideograma, esse kanji que está ali, que é empatia, solidariedade, e também, veja só, ajudar-se mutuamente e não prejudicar o próximo. São valores muito importantes, né? E depois eu vou mostrar que isso aparece nos estudos ocidentais, como sendo valores importantes para a nossa longevidade. Isso está intrínseco no valor do Ikigai e está nesses estudos. Bem, desculpe que está complicado, mas é que o doutor Francisco pediu que eu fosse rápido, então vou terminar aqui explicando. Quem quiser ler com calma o que, que significa todo esse esquema, tem a referência ali, tá? A referência bem interessante. O Harold Canning é um dos maiores pesquisadores mundiais em espiritualidade e é interessante, né? Com todos os estudos publicados, isso para mim, como cardiologista, também sou cardiologista, geriatra, é muito importante. A origem de tudo está em Deus, como todo mundo sabe, e a pessoa pode dar outros nomes, tá? Pode não ser Deus, pode dar outros valores, e tal, mas começa em Deus, né? Como a vida começa ali, tudo que se afastar dali não vai bem, né? Mas tudo que for ali nessa linha, e aí tem, né? Claro que nossas práticas, tudo depende dos valores que vivemos. E aí no meio está enquadrado, eu traduzi ali isso ali para poder falar. Tudo isso, essa crença, esses valores leva a ter, né, nossa vida, leva a nós temos, né, chamamos virtudes humanas como perdão, honestidade, autodisciplina, altruísmo, humildade, gratidão, paciência, confiança, que já tem vários estudos que já mostrei ali. E tudo isso leva a boas conexões sociais, porque as pessoas boas se juntam, né, que com a mesma fé, com mesmo uma crença, vontade de fazer o bem se juntam, ativa as emoções positivas e anula as emoções negativas. Isso leva a melhor resposta imunológica e inflamatória, como já mostrei nos artigos anteriores, melhor saúde cardiovascular, no caso especificamente, e melhor sobrevida e melhor vida, tá? E essa espiritualidade humana que a gente tem que provar, né, através de questionários e exame de sangue, que estão ali: perdão, honestidade, autodisciplina, altruísmo, humildade, gratidão, paciência, confiança. Eu diria que talvez que a coisa mais importante seja questão de perdão e gratidão, né?
E isso que faz com que a gente viva mais e melhor. E está bem provado que quem vive esses valores chamados virtudes humanas, comparados com, infelizmente, quem vive os valores seculares que foram surgindo com a sociedade ao longo do tempo, isso não é de Deus, é do homem, né? E os estudos mostram, e isso já mostrei antes os valores, né? Quem vive mais as virtudes humanas tem mais saúde, né? E quem vive valores seculares, eu diria assim, o espírito do mal comparado com o espírito do bem, né? Tem mais doenças, isso está bem provado através de vários estudos, tá? Então, assim, isso não é da minha cabeça, é científico, é técnico. Quem quiser ler esse artigo anterior, vale a pena. E esse estudo completamente independente do Harvard é um estudo, dos melhores estudos sobre impacto e expectativa de vida de todas as pessoas. Tem um estudo muito importante da Harvard, que é um segmento de 75 anos da Universidade de Harvard, lá em Boston, que mostra que o que tem maior impacto na expectativa de vida, independente desses estudos que eu lhes mostrei, é um estudo que tem maior impacto, é integração social, ou seja, estar de bem com as pessoas, ter boas companhias. É claro que é importante não fumar, tratar pressão, vacinar, atividade física, comer bem e tal, mas o que dá maior impacto, tá? Isso é uma coisa que assustou o mundo, inclusive não é muito divulgado, porque a indústria farmacêutica não gosta disso, né? Que o mais importante é a integração social das pessoas, com boas companhias e boas atitudes. Bem, para terminar, né, de novo, Ricardo de São João, o que é nascido de carne e carne, o que é nascido de espírito é espírito, e nós somos, nascemos do espírito, né? E não creias, e João diz, amados, não creiais a todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, isso é importante, porque tem tanto fake news hoje no mundo, né? E por fim, Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade, como foi dito pelo Padre no começo. E só para dizer que isso não é só meu, tá? Não é meu mérito, é um mérito que eu herdei do meu avô, que foi o primeiro médico da colônia japonesa em começo dos anos 30, enviado pelo governo japonês. Depois o pai continuou, foi por isso que nós viemos para o Brasil em 68, eu tinha 9 anos exatamente. E eu continuei. Essa aqui é uma homepage, tá? Das atividades dos médicos japoneses no Brasil. E eu botei em vermelho aqui, porque você está em japonês não vai entender. É uma coisa que aconteceu na minha vida, que o Dr. Francisco sabe. Eu, quando me formei médico em 82, eu me consagrei, né, consagrei minha carreira de médico a Deus e a Nossa Senhora. E eu fui preparado durante 6 meses para Irmãs Clarissa aqui do Mosteiro de São Damião. E no dia da formatura, o meu diploma foi consagrado, está no sacrário dos Irmãs Clarissas do Mosteiro de São Damião. E eu devo dizer que acho que isso foi uma covardia, porque certamente é isso que tem nos protegido até hoje, né? E isso também prometido no minha consagração, eu faço isso até hoje. Isso aprendi de um médico jesuíta, Padre Morsch, que foi meu orientador espiritual durante a graduação, rezar para o paciente, né, antes que o paciente entre na sala, para que eu seja um bom instrumento de Deus para ajudar a pessoa. E depois que o paciente sai, aí diz assim: Olha, eu fiz tudo que eu sabia fazer, agora é contigo. Meu Deus, né? Se eu fiz alguma coisa errada, corrige e faz o paciente ficar bem. E são essas duas atitudes que no fim deram para mim o privilégio de atualmente estar coordenando o Instituto Moriguti de Pesquisa, cuja sede fica em Veranópolis, onde nós temos estudo de longevidade de mais de 30 anos, que é o mais longevo do Brasil. E no Japão, eu dou essas aulas, e meus colegas de turma da época de doutorado criaram uma clínica com meu nome no centro de Tóquio, onde nós praticamos isso também, que é a espiritualidade na medicina, mostrando que isso não é só da cabeça, né? Isso dá para fazer, dá para viver. E eu trabalho o dia inteiro no hospital de clínicas como preceptor de residentes. Nas épocas mais difíceis do Covid, vivemos e conseguimos transpor isso. E acabamos criando também uma ONG voluntária para ajudar as pessoas da periferia, onde as ambulâncias não entram, o SAMU não entra, e nós ajudamos as pessoas dentro desse espírito. E também atendendo a colônia japonesa, como o seu Hiroto falou, e sempre dentro do espírito de querer ajudar as pessoas, o que a pessoa mais precisa. E, infelizmente, agora é mês de maio, Porto Alegre sofreu uma grande inundação, nós perdemos tudo, perdemos a sede, perdemos esse ônibus, que está ali no slide também, ônibus ambulatório, mas continuamos nosso espírito, e o meu espírito, é o último slide, é fazer com que esse estetoscópio, que simboliza para mim a prática médica, seja um instrumento não somente para ouvir o coração, o pulmão das pessoas, mas para ouvir o clamor de cada um que nos procura, de cada um que nos precisa.
Pessoal, muito obrigado. Desculpa que ficou um pouco mais longe. Obrigado. Maravilha, hein, doutor Emílio? Muitíssimo obrigada aí pela sua disponibilidade. Nós temos aqui algumas perguntas e algumas colocações aqui. O doutor José Roquette, que é quem está nos assistindo lá de Portugal, tem 88 anos e ele diz que a prática religiosa não é para ele viver mais, para ter mais longevidade, mas sim para viver melhor os anos que Deus nos concede, né? Então, é também um belo testemunho, né, da importância. O senhor falou aqui tanto do bem comum, né, de estarmos em comunidade, nos ajudando. Eu acho que é isso muito do que a DCE propõe também. A DCE é uma associação de líderes, né, congrega líderes para juntos se animarem a conduzir os seus trabalhos, os seus negócios com fraternidade, privilegiando a pessoa humana e tendo lucro como consequência, né? Porque as empresas, lógico, precisam de lucro, né? Então, quando o senhor fala aqui de que ajudar alguém, né? Quando o senhor começa aqui a apresentação, né? Durante uma dificuldade, onde começa a civilização, também é onde começa o amor, né? Ao próximo, o cuidado com o bem comum e o sentido de vida, porque quando você enxerga uma outra pessoa, aquilo te traz sentido de vida. E o Gustavo nos pergunta se tem alguma diferença de longevidade entre as diversas denominações cristãs, né, como budismo, islamismo, ou se é somente a parte da espiritualidade. Essa é a pergunta do Gustavo aqui para a gente. Desculpe, pode fazer de novo a pergunta que eu me perdi aqui, estava Ele, na lendo. verdade, ele quer saber se faz diferença a denominação, né? Se você a espiritualidade, qual o tipo de espiritualidade que as pessoas têm, se estão associadas à longevidade. Se você é budista, você vai ser mais longevo. Se você é islâmico ou cristão, isso vai impactar mais na longevidade. Qual o tipo, né, de prática de espiritualidade, se ela impacta na longevidade. Sim, obrigado pela pergunta. Impacta, sim, eu não tive tempo de mostrar esses dados, mas, por exemplo, no Japão, né, as pessoas que hoje estão com 70, 80, 90 anos, que são exatamente as pessoas que sofreram a guerra, né, sofreram na guerra, desculpa, passaram fome, como eu também passei fome. Eu sou de 58, tá? Na década de 60, a gente não tinha comida suficiente, né? Eu me lembro que comida era racionado e eu nunca ficava com barriga cheia. Eu me lembro bem disso, né? Eu pedia é, como é que se diz, mais tigela de arroz e a minha mãe dizia, não tem meu filho. E era isso a resposta que me lembro de criança, né? Então, no Japão, as pessoas que tiveram de espiritualidade shintoísta budista, tá? Que o budismo pensa muito no próximo, né? E que você compartilhava comida naquela época com as pessoas que não tinham comido, né? São as pessoas que hoje são mais saudáveis, têm mais sucesso na vida, e eu atendo as pessoas, e a gente conversa na nossa clínica, são as pessoas que realmente estão bem espiritualmente, são felizes com seus 80, 90 anos, dizendo que vale a pena ter sofrido, mas ter vivido essa caridade ao próximo. E eles não são católicos, tá? E eu vi que tem uma pergunta sobre diferença entre protestantes e católicos ali no gráfico das enfermeiras americanas, porque foi bem na época que eu fiz meu pós-doutorado, eu fiz meu pós-doc nos Estados Unidos, em 91 a 94, e aquele estudo estava sendo realizado bem naquela época, e a cidade onde eu fiz o pós-doc, chama-se Winston-Salem, é uma cidade muito religiosa. Só que assim, 70% protestante, 30% católico, e naquela época, os subestudos daquele estudo já estavam sendo apresentados no Congresso e realmente a parte dos protestantes tinha um prognóstico, desculpe, um desfecho pior do que dos católicos, tá? E a gente questionou e perguntou por que uma das autoras era no Winston-Salem. Aí elas nos abriu o pacote de dados e viu que algum, porque protestantes são vários, não sei se sabe, protestantes são várias denominações com várias crenças diferentes, né? Tem protestantes muito próximos católicos, né? Que têm um comportamento muito semelhante aos católicos. Agora, tem os protestantes que são bem mais diferentes, vamos dizer assim, da época que separou, o, Lutero separou os protestantes católicos. E essas pessoas que têm esse pensamento mais radical são as pessoas que têm pior prognóstico. Então, sim, tem diferença, sim, da forma de abordar a fé. E isso, por isso que eu falo que a gente tem que cuidar
né? Tem que cuidar a nossa fé e não ir atrás dos fake news que tem por aí. Eu não sei se me fiz entender. Não, perfeito, tá ótimo. Agora, o Benatti, por favor, né? O Benatti me coloca aqui no chat. Ele deve ter um translator lá e colocou aqui tudo em japonês. Benatti, obrigado. Tomara que seja um elogio. O doutor Emílio deve entender, o Irota também. Nós dois vamos ficar aqui nadando, porque a gente não Não, consegue entender. ele está agradecendo aqui e eu concordo com o senhor, né? Acho que é um tema super importante e acho que cada vez mais temos que aprofundar e temos que cuidar realmente assim dos falsos profetas, tá? Isso eu acho importante. Agora, só uma correção, meu Moriguti é com 3 árvores, tá? O ideograma tá diferente, porque é só para lhe dizer que meu Moriguti com 3 árvores e não... Esse ideograma que ele colocou é o ideograma que está mais na minha palestra, que é de proteger as pessoas. Mas meu Moriguti é com 3 árvores, porque meu pai, meus ancestrais moravam quando botaram o nome na entrada de uma floresta. Tá, obrigado. Nós poderíamos colocar com o que quer que fosse, né, para poder, que a gente não ia conseguir É entender verdade. nada mesmo, né? Só uma consideração aqui aí particular, e vamos encerrando, pedindo para o Padre Valdeir agradecer, né, de novo aí, o doutor Emílio, essa disponibilidade. O nosso pai, né, eu tenho alguns irmãos aqui participando aqui dessa apresentação, foi um dos fundadores da DCE aqui no Brasil, da Uniapac e a DCE, e nasceu no dia 1º de abril, quando o senhor fala que é o início da vida, né, e teve uma vida muito longeva, foi até 98 anos de idade. Então, quando o senhor falou aquilo, até comentei aqui com os irmãos que para nós isso é um sinal, assim, uma referência, né? Que foi o início da nossa vida, o nascimento dele, né? Que foi dia 1º de abril. E quero agradecer novamente o Irota por ter trazido o doutor Emílio, agradecer ao doutor Emílio mesmo com esse percalço, né? Que Deus é bom, que foi maravilhoso, que nos permitiu tê-lo aqui conosco, apesar do percalço. E agradecer mais uma vez a Promaflex por ser aí a nossa patrocinadora ouro, também os outros patrocinadores. O Irota quer falar. Irota, nós estamos em cima da marca do pênalti, por favor. Bora, pode falar, está fechado o seu microfone. Eu sei que tá, mas vale a pena saber. O doutor Miriguchi descobriu também no Brasil um local de zona azul, acho que é Veranópolis, perto de Porto Alegre, que ele fez o estudo. Ele podia dizer rapidamente qual é a característica deles e que diferencia dos demais brasileiros. Rapidamente. Tu é a DCE, olha aqui a logo, a nossa logo é toda azul. Não é que seja gremista ou Inter, tá? O importante é que é a espiritualidade. Eles são extremamente religiosos. Naquela cidade, qualquer decisão importante, é uma cidade de 30 mil pessoas, é interessante, tá? É uma tradição. As coisas mais importantes não são decididas na Câmara de Vereadores, nem na Prefeitura, é na missa das 10 de domingo. Então, quando eu tive que começar o estudo, tive que pedir licença para a população na missa de 10 de domingo. E na cidade, quando qualquer coisa mais importante tem que ser decidida na missa de domingo às 10 horas. Acho que isso abençoa a cidade e isso faz com que a cidade viva bem. Para mim, esse é o grande impacto. Tá pronto, o Irota. Tá aí a resposta de como é que é, né? É na comunidade que se resolvem as necessidades, né? E contemplando sempre o bem comum acima do bem individual. Obrigada, doutor Emílio, e peço aí que o Padre Valdeir nos dê uma bênção para a gente sair aí mais iluminado ainda desse encontro. Doutor Emílio, quando a gente olha o Papa Francisco, com toda a responsabilidade que ele tem, com 86 anos, né, a gente fala que se não for a espiritualidade, não se consegue chegar tão longe, porque a gente sabe que a responsabilidade, ela judia das pessoas, né, envelhece as pessoas, né? Agora, uma pessoa com uma responsabilidade do tamanho, né, que ele carrega sobre os ombros, que Deus colocou, né, e ele ter toda essa força que ele tem, mesmo que não seja uma força física hoje, até mesmo limitado, né, fisicamente,
mas com a cabeça funcionando muito bem, né? E fazendo com que a igreja reflita sobre determinados pontos que é importante se refletir no mundo em que nós estamos vivendo. Até agora, ele não mudou nada do dogma, nem vai mudar nada do dogma, porque não se muda dogma. Mas que ele está trazendo todas as coisas para que a gente possa refletir e entrar num mundo de reflexão que nós vivemos, isso ele está trazendo, né? Então eu vejo que só uma pessoa que tem muita fé, que tem uma espiritualidade profunda, pode conseguir algo dessa forma com a idade que ele tem, né? Então, eu vejo que essa questão da longevidade é algo, a espiritualidade é algo fundamental. E eu digo para vocês que em todos os lugares a gente percebe que aquele que reza, ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa mais simples, aceita mais, ou seja, os acontecimentos da vida. Então, é fundamental a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Jesus, né? E com Maria, porque é eles que nos mostram realmente o verdadeiro caminho. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está meio no de meio de nós. nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus e pague. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Muito obrigado, Obrigada. muito E, obrigado. doutora Emília, a gente pode compartilhar aí a sua apresentação, porque a gente está gravando, se o senhor permitir, a gente vai Por favor, compartilhar essa apresentação e a gravação para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de desfrutar desse momento possam também se inspirar com essa por favor. apresentação. E o conhecimento é público, está referenciado e tudo que está ali é verdade, pode botar no mundo. Gigi, Ei, libera para nós, porque eu tenho um monte de médico que tá trabalhando agora, que eles querem ouvir isso aí, entendeu? Já pediram antecipada aqui algumas telas do Dr. Boriguchi para mim. E aí, assim que vocês liberarem, manda o link, porque eu tenho um monte de médico na fila que tem que ouvir tudo isso. Porque pode deixar. é, Vamos eu, lá. eu, doutor, Obrigada, gente. Vocês vão receber aí o link e depois vai estar na página da DCE também, a dcesp.org.br. Muito obrigada pela presença, pela participação. Fraterno abraço para todos, um excelente dia. Fiquem bem. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.